Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo, de volta. Vamos para a nossa aula de círculos agora, tá certo? Essa aula aqui encerra o nosso quarto bimestre e, consequentemente, encerra o nosso ano letivo, tá bom? Então, a aulazinha do segundo ano vai até círculos. Então, primeiro, o círculo, né, seria essa figura geométrica aqui, tá certo? Quando eu falo circunferência, eu estou falando apenas da linha, ok? Círculo é tudo que está dentro, né? Interno à circunferência. Então, os elementos da circunferência, você tem aqui o raio, né? O raio é um segmento de reta que sai do centro até a borda, né? Até tocar na circunferência, que seria o raio do círculo. Você prolongando esse raio, aqui, né? Até a outra extremidade, você vai obter o diâmetro da circunferência. E se a gente prolongar ele aqui, essa outra medida aqui também é chamada de raio, né? Qualquer segmento que saia do raio até a extremidade da circunferência é chamada de raio. E essa medida toda aqui nós chamamos de diâmetro, tá? Vou colocar o nome aqui, ó, diâmetro. Tá certo? Então nós temos o diâmetro sendo igual a 2 vezes a medida do raio. Em alguns exercícios, algumas questões, é dado o valor do diâmetro e não do raio. Tá certo? Então nós podemos calcular a medida, o comprimento da circunferência, né? A medida da circunferência. A medida do tamanho dessa linhazinha aqui, ó, que envolve o círculo. O comprimento de uma circunferência, ele é dado em função do raio. O comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio. Quem é esse π? Esse π é o número irracional e ele vale aproximadamente aí, né? O π aqui vale aproximadamente, né, 3,14. Algumas questões arredondam para 3, para 3,1, ou se utiliza o 3,14 mesmo. Ou às vezes nem se dá o valor, né? Ele já fica lá na formulazinha em função do π. Tá certo? Então esse é o comprimento da circunferência. E para a gente calcular a área da circunferência, a área do círculo, se fala de área, se fala de círculo. A área do círculo e o comprimento não, o comprimento é o comprimento da circunferência, né? Que é o tamanho dessa linha, o comprimento da linha. O comprimento da circunferência também é em função do raio. É π vezes o raio ao quadrado. Certo? Duas fórmulas muito parecidas que você não pode confundir, tá? O comprimento é 2πr, a área é πr ao quadrado, né? Na área o 2 é lá em cima, no comprimento o 2 é aqui embaixo, tá certo? Então temos aí a área do círculo. Agora, muitas vezes, em algumas questões, você não quer a área totalmente de um círculo, só quer uma parte dela, né? Por exemplo, aqui que nem nesse círculo, nesse segundo círculo aqui, você tem só uma partezinha aqui, ó, essa partezinha aqui. Às vezes a questão quer a área dessa partezinha aqui. Essa partezinha aqui nós chamamos de setor circular. Setor circular. Certo? Então, nós temos aqui o setor circular. O setor circular é obtido sob um ângulo tal aqui, né? Um ângulo qualquer, chamado de alfa aqui. Um ângulo alfa. Então, como é que eu vou calcular a área desse setor circular? Vou colocar bem aqui, ó. A área do setor vai ser igual. Aí você vai fazer o seguinte, você poderia, para definir a fórmula que eu estou falando, você faria assim, ó. Para eu calcular a área do círculo todo, eu vou utilizar πr ao quadrado, tá? A área do círculo todo é πr ao quadrado. Quando esse ângulo aqui é uma volta toda, né? Então, se eu vou calcular tudo, o ângulo aqui é uma volta completa. Ou seja, uma volta completa em uma circunferência é 360 graus. Vou tirar o símbolo de graus. Então, para eu calcular a área do círculo todo, a volta é de 360 graus. Para eu calcular a área só do setor, meu ângulo vai ser um ângulo alfa.
tá? Para eu calcular a área do círculo todo, eu vou utilizar um ângulo central de 360 graus. Agora, se eu quiser só a área desse pedacinho aqui, eu vou utilizar esse ângulo. E aqui você faz a regrazinha de 3, né? Vai aqui o meio pelos extremos e tal. Você vai e tira aqui o valor da área do setor. Tá certo? Então é assim que você vai chegar na fórmulazinha que eu vou colocar aqui. Então, para eu calcular a área do setor, você vai utilizar a fórmula da área do círculo todo, πr ao quadrado. Aí você vai pegar ela e multiplicar por isso aqui, ó, alfa sobre 360. Alfa sobre 360. Ou seja, para eu calcular a área do setor, eu preciso saber quem é esse ângulozinho aqui, tá? E eu só divido ele por 360, tá certo? Então, a área do setor. Por exemplo, se eu quiser a área do círculo todo, quanto é que vai ser o valor do alfa? A área do círculo todo, o valor do alfa é 360, certo? Então, eu substituiria aqui por 360. E essa divisão aqui daria 1, né? Então, era a mesma coisa que ele não existir, né? O 1, multiplicar por 1, não irá fazer diferença. Você ficaria só com a formulazinha da área do círculo completo. Tá certo? Então, para calcular a área do setor, formulazinha do círculo vezes alfa sobre 360. Então, vai depender aqui do nosso alfa. Ok? Então, essa é a área do setor. Em alguns outros casos, né, a questão que é a área disso aqui, ó, dessa regiãozinha aqui, feito uma circunferênciazinha menor. Então, você tem a área dessa partezinha aqui somente. Tá? Estou pintando aqui, ó. Essa partezinha aqui é chamada de coroa. Tá? É a coroa circular. Tá certo? Então, para você calcular a área da coroa circular, você vai fazer a subtração. Você observa que são dois círculos, né? Um círculo maior de raio, esse raio R grande aqui, e um círculo menor de um raiozinho R pequeno. Então, se você calcular a área do círculo maior e subtrair a área do círculo menor, vai lhe sobrar essa regiãozinha aqui sombreada. Tá certo? Então, se eu fosse calcular aqui a área do círculo maior, eu faria assim, ó, π vezes R ao quadrado, esse R grande aqui, né? Esse R maiúsculo. Ok? Menos, se eu quisesse calcular a área do menor, né? Vou tirar a área do menor, vai ser π Rzinho, né? R minúsculo ao quadrado. Ok? Essa formulazinha aqui eu ainda posso escrever de outra forma, né? Eu posso colocar esse π em evidência, ó. O π está se repetindo nos dois membros. Então, ficaria aqui, ó, π que multiplica R ao quadrado menos R minúsculo ao quadrado. Pronto. Essa aqui seria a fórmula da área da coroa circular. Tá certo? Então, nós temos a área do círculo, πr ao quadrado, a área do setor circular, πr ao quadrado vezes alfa sobre 360, e a área da coroa circular, que é essa partezinha aqui, que é π que multiplica o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. Ok? Tudo certo aí? Então, para círculos, a gente vai só calcular essas áreazinhas aqui, identificar um círculo, diâmetro, comprimento e circunferência. Ok, pessoal? Então, encerramos aí o nosso último assunto do quarto bimestre, nosso último assunto do segundo ano. Lógico, ficou muita coisa aí para a gente ver ainda no próximo ano. Nós não vimos, né, a geometria espacial. A gente vai ver lá no primeiro semestre de 2021. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.